João capítulo 5 está narrando a subida de Jesus para a festa dos judeus, que ocorria em Jerusalém e que ocorre ainda, nos dias atuais em Jerusalém. Jesus ele está indo para a festa. Isso é muito simbólico, né? Às vezes nós notamos e nós temos a nossa atenção atraída pelo milagre que Jesus vai fazer com aquele homem. Mas essa passagem, ela vai nos retratar, ela vai nos mostrar uma passagem de bastão, do Antigo Testamento para o Novo Evangelho de Jesus, que está falando de tradição, da festa dos judeus, está falando do tanque sendo movimentado ali pelo anjo e os enfermos que estavam ali sendo curados. E nesse mesmo tempo, nós vamos ver que Jesus ele está subindo para a festa e ele quebra com o padrão quando ele para ali perante o tanque. As pessoas, quando elas estavam subindo para a festa em Jerusalém, e até hoje os judeus eles têm esse hábito, eles estão subindo para Jerusalém entoando cânticos. Os cânticos, inclusive, que estão em Salmos. O livro de Salmos, para quem não sabe, para quem sabe, é um livro de cânticos. Então eles subiam para Jerusalém entoando esses cânticos. Não era hábito que eles parassem, Não era hábito que as coisas chamassem a sua atenção, porque existia um foco muito grande entre os judeus para ir até Jerusalém e participar dessa festa. Então Jesus ele quebra o primeiro padrão quando ele para ali naquele local e ele vê aquele homem. Ali Jesus ele está mais do que parando, ele está representando uma passagem de bastão do antigo para o novo e dizendo, olha, o que é mais importante, a festa, a tradição ou uma pessoa que está ali necessitada? Jesus ele está aplicando ali o verdadeiro evangelho simplesmente pela opção de parar e ver aquela pessoa que ali está. Parar com aquela preocupação que existia no Antigo Testamento dos vislumbres, dos grandes templos, do ouro, da prata, mas se ater à simplicidade do evangelho. E quando Jesus cura aquele homem, ele simplesmente o cura. Aquele homem não precisa ir ao tanque, ele está demonstrando, olha, toda essa tradição, todo esse tempo, todo esse ouro, toda essa prata, tudo isso é quebrado pela simplicidade do evangelho. Jesus está demonstrando ali que o evangelho ele é simples, ele é puro, que o evangelho ele é inocente, que o evangelho ele abraça os cativos, que o evangelho ele abraça os doentes, que o evangelho ele vai até a parcela da população que está de alguma forma necessitada, precisando realmente de alguma coisa, quer seja material ou espiritual. Essa passagem ela vai falar mais do que um milagre, ela vai falar de uma quebra de padrão, ela vai falar de coisas simples, de como às vezes nós complicamos as coisas. Era muito mais simples que alguém levasse aquele homem até o tanque. Ou era muito mais simples que aquele homem só estivesse naquele local e fosse curado. E nem tivesse necessidade que ele fosse a tanque nenhum, porque ele já estava ali perto. E Jesus vai mostrar isso para eles. E dizer, olha, eu não espero que você vá ao tanque, mas eu vou até você. É Jesus nos dizendo, agora nessa noite que eu estou gravando esse vídeo, olha, não é mais necessário que você vá até o tanque, porque eu vou até você. O evangelho fala de Deus despindo-se da sua glória e indo até nós. De Deus saindo do seu trono e tirando a atenção do vislumbre, do templo, das tradições, de tudo isso, apagando tudo, tirando a sua coroa e dizendo, eu quero ir conviver com vocês, eu quero participar dessa simplicidade humana. Isso retrata-nos mais um Deus que estava também em Gênesis, quando ele cria o ser humano com as suas próprias mãos. É Deus indo ali e cuidando de cada detalhe nosso. Deus ele está cuidando do seu dia a dia na simplicidade, porque ele vai até você. Ele não está longe, ele está perto. Da mesma forma que ele que demonstra a forma que ele nos criou em Gênesis, cada detalhe da sua vida está sendo conduzido nas mãos de Deus quando você diz, eu quero me converter, eu quero me entregar ao evangelho. Há uma entrega sua ao evangelho, só que há uma entrega primordial. Primeiro do que a sua entrega, houve a entrega de Jesus na cruz do Calvário. Alguém diz, evangelho fala também de sacrifício, de entrega, sim, mas antes que eu me entregasse, antes que você se entregasse, nós temos que nos recordar que Jesus ele se entregou primeiro no Calvário, que ele se entregou primeiro na cruz.
Então veja, a sua entrega, ela não é feita de uma via só, de uma mão só, não, mas quando você se entrega, você é abraçado pelo evangelho. Quando você se entrega, as boas novas, elas chegam até você. Quando você se entrega, Jesus, ele faz parte de você, ele é a identidade sua. Ele faz questão de cuidar de cada passo do seu, de quando você se levanta, de quando você dorme, ele faz questão de cuidar das pequenas coisas suas. É como um cuidado de uma mãe com um filho, ainda mais, né? Mas fazendo uma comparação humana que nós podemos fazer. É essa. Então, se você ainda não teve esse ato, se você ainda não se entregou, se você estava um pouco desanimado na fé, essa é a sua hora de voltar. Que Deus possa te abençoar com essa palavra. E creia, o cuidado de Deus, ele está sobre você, ainda que nas pequenas coisas que você não percebe. Deus abençoe.